Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra para compartilhar com você na reflexão de 20 de novembro, cuja leitura do dia em 2 Coríntios 5 e 6, Jeremias 22 e 23. Abra comigo, por favor, Jeremias 23, capítulos 9, versículos 9 e 29. Vamos meditar literalmente sobre a santa e poderosa palavra de Deus. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Verso 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Muito bem. É inegável o quadro diante dos nossos olhos e de como a Bíblia tem sido desprezada, aviltada, escarnecida e até subestimada. Desprezam a palavra, não dão a menor importância. Aviltam a ela, tornam-a vil, tornam-a má sob os olhos de alguns. Ela é zombada, o que com o conteúdo dela é zombado, e até subestimada porque há quem a utilize apenas como uma ferramenta para melhorar de vida, para ter solução dos problemas, como motivacional para o dia a dia. Então ela é subestimada. E eu percebo, tá? E é o clamor que eu vejo o Senhor me movendo a isso. Você que acompanha aqui as reflexões, você que acompanha minhas pregações ou ensinamentos lá na Igreja Bíblica Cristã, penso que você percebe que isso é algo que o Senhor urge, né? O meu coração está sempre tratando do nosso zelo pela palavra de Deus, tá? Nosso zelo pela palavra de Deus. Esta é a segunda razão de existirem essas reflexões, de você zelar pela sua meditação bíblica pessoal. A primeira razão, para que o Senhor seja glorificado, mas a segunda razão, na edificação da igreja, que a igreja entenda a urgência de zelar pela palavra, meditando diariamente nas Escrituras, na santa e poderosa palavra de Deus. Olhando aqui para o contexto, no capítulo 21, nós vemos o pesado cerco a Jerusalém sendo predito como castigo segundo o fruto das ações do povo. Tá? Comentei sobre esse cerco naquela reflexão sobre a perseguição crescente. Eu falei dos estágios de quando do ministério profético de Jeremias, e que no último estágio foi quando, após a tomada de Jerusalém, e o terceiro foi quando era o reinado de Zedequias. No capítulo 22, a trágica profecia contra a casa de Judá. E destaco aqui o versículo 22, do capítulo 22, diz assim: O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Ou seja, se pastores são guiados pelo vento, o vento apacentaria os pastores
estariam sem direção e, consequentemente, as ovelhas também. Se os pastores estão perdidos, as ovelhas também ficam perdidas, ok? Se os amores que escolheu são privados de liberdade, nem com eles haverá um mínimo de satisfação momentânea. Quando ele diz, os teus namorados irão para o cativeiro. Ou seja, os amores que se escolheu estariam sendo privados de liberdade. Então, eu vejo isso como figura de que aquilo no que escolhe-se a satisfação momentânea, estando ausente de nós, tá? E aí, a situação era tão terrível que o Senhor aponta um iminente quadro de desgoverno e de insatisfação geral. Falta de governo bíblico, pastorado bíblico, e falta de uma insatisfação geral. Porque no lugar de haver uma satisfação em Deus, os namorados que se escolhia, os amores que se escolhia, aquilo que decide-se por ser a satisfação momentânea ali, somos privados disso. Ou seja, não nos satisfazemos nem naquilo que decidimos ser a nossa satisfação. Então pula-se de satisfação em satisfação, de busca por satisfação em busca por satisfação. Tá? No capítulo 23, dos versos 1 a 8, ele começa com um ai dos pastores, né? Ou seja, aqui em seguida está tratando dos líderes do povo. Os pastores aqui mencionados eram líderes do povo que eram maus pastores, em oposição ao renovo que seria levantado como o bom pastor, o nosso amado Senhor Jesus. Tá? Por ele, nós somos salvos, nele estamos plenamente seguros, ele é o justo por meio de quem fomos justificados por Deus. E certamente nós vemos aqui uma aplicação para os atuais maus pastores do rebanho de Deus. Tá? Ali eram especialmente governantes e os homens de proeminência na sociedade, tá? Incluindo os religiosos. Ele fala aqui, né, do versículo 5 e 6 do renovo, levantado de Davi, e Judá estaria salvo, Israel habitando seguro, este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Né? O Senhor é a nossa justiça. Pela justiça de Cristo, satisfez plenamente a justiça de Deus, sendo justo, morrendo por nós injustos. Pela fé nele, a justiça de Cristo é imputada a nós e somos justificados. Perdão. Somos justificados pela fé nele. E aí o verso 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ou seja, aqui no verso 9, até que Jeremias revela que está em choque, perturbado, por tudo que seus olhos podem contemplar em oposição a Deus e à santa palavra de Deus. E de fato, a Bíblia ela é a santa palavra de Deus, sendo inerrante, santa separada. Ela é separada. Tá? Salmo 119, verso 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Ela é santa por não conter erros. Ela é tão separada das demais,
dos demais discursos, das demais ideias, das demais palavras, que tudo nessa vida é falho. Todos os ideais, todas as palavras, todos os discursos, todas as vozes são falhas. Mas a de Deus não. Ela é santa, porque ela é inerrante. Não contém erro algum. Ela é reta. A santa palavra de Deus, ela assim o é por ser também infalível. Verso 138 do mesmo Salmo, 119. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Fiéis, não mudam, não falham. As profecias acontecem ali cabalmente, uma a uma, tá? Inclusive, o plano da redenção, nós vamos vendo o cumprimento dele se desenrolar. E nesse tempo em que aguardamos o Senhor retornar, rasgando os céus com poder e grande glória, nós estamos aqui como igreja, amando sua vinda, vivendo para a glória dele, compartilhando o Evangelho. Ela é santa, sendo muito... verso 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. É preciosa. Ela é santa, porque a preciosidade dela é incomparável a qualquer outra coisa, a ponto de o salmista ser consumido em zelo por ver que ela está sendo desprezada. Ela é tão especial que jamais deveria ser esquecida, tá? Ela é santa por isso. Ela é santa porque ela é pura. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura, não é pouco não, é muito pura, totalmente pura. Portanto, o teu servo a ama. Não pode haver acréscimos. Ela é pura. Ela é santa porque ela é memorável. Salmo 119, 141. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Teoricamente, ali na pequenez e no desprezo vivenciado, é isso que muitas vezes pessoas não se esquecem dos seus infortúnios da vida, da sua condição, das suas circunstâncias, mas se esquecem da palavra de Deus. Os infortúnios, as circunstâncias, as tribulações, as adversidades, para muitos são memoráveis, não a palavra de Deus. Mas a Bíblia é santa, separada, porque ela é memorável, inesquecível. Deveria ser no coração de cada um. A Bíblia é santa, palavra de Deus, porque ela é autêntica. Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A verdade. Ela é a verdade, autêntica. A palavra de Deus, ela é plena, suficiente. Salmo 119, 143. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer, não um prazer que eu tenha, mas o meu prazer. Ela plenamente nos satisfaz. Encontramos na palavra de Deus plena satisfação. A palavra de Deus, ela é santa porque é separada de qualquer outra coisa, porque ela é o poder para salvar. Salmo 119, verso 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. E por que eu digo isso? Porque eu me lembro de 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras santas, que podem fazer-te sábio
Lembra lá? Dá-me inteligência para a salvação e viverei, vida eterna, pela fé que há em Cristo, pela justiça que há em Jesus, o Senhor, justiça nossa. Por que a palavra de Deus ela é santa? Porque a palavra de Deus ela trata daquele que é o santo, Jesus. Jesus é o centro, ok? Da Bíblia. Verso 29. Mas ela também é a poderosa palavra de Deus. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que os meus sapeiam. O poder do fogo e o poder do martelo que esmiuça a pedra. A própria Bíblia se compara a alguns elementos importantes para explicar a si mesma e a sua importância nas nossas vidas. Como leite. 1 Pedro 2,2. Desejar efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, em algumas versões o leite espiritual, para que por ele vá descrescendo. Ela é poderosa porque ela é o alimento necessário para aquele que está iniciando a caminhada. E infelizmente para aqueles que deveriam ser maduros, mas ainda são meninos. Mas ela é o alimento necessário, como leite, para que os irmãos possam ir crescendo. Mas ela também é o pão. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela é o alimento mais sólido para quem deixou de ser bebê. Ela também é mel e ouro. Salmo 19, versos 9 e 10. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. É doce e não faz mal para a saúde, como açúcar. Adoça com suavidade e tem vitaminas. Mas também, como um metal dos mais preciosos, é encontrado na natureza, disputado pelos homens. Mas a Bíblia também ela é semente. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Devemos semear a palavra por onde passarmos nessa expectativa, tá? Dela germinar e dar fruto. 1 Pedro também, 1:23-25, de que fomos gerados de novo pela santa palavra. Santa semente, a palavra. A palavra de Deus é lâmpada. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus também é espelho. Tiago 1:23-24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. A palavra de Deus ela é espada. Hebreus 4:9-13. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A Bíblia é a santa e a poderosa palavra de Deus. Mas o que Jeremias encontrava, e é o que nós encontramos hoje,
o descaso com a palavra de Deus. Olhando aqui, nós observamos no versos 10 a 12 e depois o 15, mensageiros em pecado. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Ok? Mensageiros em pecado e uma mensagem contaminada. Versículo 13. Demoníaca. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Doutrinas demoníacas estão ganhando vezes, ok? Uma mensagem contaminada por ser confortável. Verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Uma mensagem confortável. Fortalece as mãos dos malfeitores. Aquele que está no pecado se sente confortável. Ok? Uma mensagem ilusória. Ilusória. Versos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Uma mensagem ilusória. Uma mensagem precipitada. Verso 21. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizaram. Uma mensagem precipitada. Uma mensagem também mentirosa. Versos 26 a 28. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam? Aliás, a partir do verso 25, né? A partir do 25. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É uma mensagem mentirosa, uma mensagem omissa. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Tem que falar? Não fala.
não prega todo o conselho de Deus. Uma mensagem egoísta. Eis que eu sou, verso 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, se prega aquilo que se quer pregar. É com base no seu ego. Ok? É uma mensagem inútil. Verso 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Mensagem inútil. 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 E uma mensagem claramente distorcida. Versos 34 a 38. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Mas porque dizeis, peso do Senhor, assim diz o Senhor? Porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós, a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Passei aqui do 38, né? Mas fato é uma mensagem distorcida, tá? Claramente aqui, pois torceis as palavras do Deus vivo. Uma mensagem distorcida. Distorcida. Só que isso não está passando despercebido. Não passava despercebido com Jeremias, não passa despercebido agora e jamais passará. Versos 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? E aí ele diz no 25, na parte A, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Não está passando despercebido. E isso gera graves consequências sendo geradas. Versículo 10, terra amaldiçoada, porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. A carreira é má e a força não é reta de quem? Do versículo 9 que ele acabou de falar, quanto aos profetas. A terra está sendo amaldiçoada por causa do que os falsos profetas estão pregando. A culpa também é dos falsos profetas, lembra? A culpa é dos falsos pregadores também, tá? Também. Não é só o remedinho que o povo gosta, mas é o remedinho que o falso profeta também prega. Versos 18 a 20 nós vemos que a ira de Deus está a caminho, preste atenção. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor,
até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Aí você acha que isso aqui está por acaso? Você acha que Deus estava falando apenas do que aconteceria com Israel e com Judá? E que o Senhor está aqui também nos dando um alerta para os últimos dias. Não os últimos dias antes do cativeiro, mas os últimos dias pós-vinda de Cristo e sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, em que nós estamos nesses últimos dias, desde a primeira vinda do Senhor. E especialmente nesses últimos segundos da última hora, dos últimos dias. Você acha que a terra não está amaldiçoada e a ira de Deus a caminho? Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Claramente, nós podemos perceber que a culpa do que está acontecendo é que está faltando o evangelho genuíno, puro e simples, bíblico. Porque muitos têm sido falsos profetas. A conta chega. A conta chega. Também como grave consequência, gerado por meio disso, de pessoas deixadas à deriva. Verso 33. Quando, pois, te perguntar este povo, qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, de que lado Deus está? De dentro? Versículo 30, isso mostra que, versículo 33, deixados pelo Senhor, o povo está desgovernado. Um povo que não tem o governo do Senhor, a direção do Senhor, perdido, segundo os seus próprios pecados, como fruto dos seus próprios pecados. Versículo 39, destituídos da presença. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. Por que? Eu não tenho sentido a presença de Deus. Participo dos cultos, mas, sabe, é como se eu estivesse em qualquer lugar. Responda a si mesmo por quê. Ok? Verso 40. Grave consequência também da vergonha eterna. E Jesus faz menção à vergonha eterna em vários momentos. Nós vemos isso registrado nos evangelhos. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. A palavra de Deus, ela é santa e poderosa. Mas nós encontramos, assim como Jeremias encontrou, mensageiros em pecado, uma mensagem contaminada,
com doutrina de demônios, conforto, ilusão, precipitação, mentira, omissão, egoísmo, inutilidade e distorção. Algo que não passa despercebido do Senhor, gerando graves consequências de uma terra amaldiçoada, a ira de Deus a caminho, deixados à deriva, destituídos da presença de Deus, e o que aguarda é a vergonha eterna. Então, como zelar pela santa e poderosa palavra de Deus? Versículo 22. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, buscando na fonte, mas jamais a separando do relacionamento com Deus. Como zelar pela palavra de Deus? Tendo um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Tendo um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Não separando vida com Deus do conhecimento da palavra de Deus. Eu posso ler a palavra, posso estudar a palavra, mas se eu não meditar na palavra desejoso de que ela seja praticada na minha vida, de nada adianta. De nada adianta eu li, tá? Estudei, mas eu não pedi ao Espírito Santo que me traga a revelação, me traga um entendimento na palavra. Ok? De nada adianta. Se eu não pedir ao Espírito Santo que cele essa palavra no meu interior, que ela implante essa palavra no meu coração, que gere transformação em mim, que me capacite a praticar a palavra, de nada adianta. E eu falo isso claramente por conta de tudo que nós vemos na Bíblia. E um exemplo para ilustrar que vai ficar na sua mente é Mateus 25, parábola 1 a 13, parábola das virgens, 10 virgens, simbolizando a totalidade da igreja, e o número 10 apontando as 10 tribos do norte, nos mostrando ali uma representação dos gentios, tá? Totalidade ali, 10. 5 prudentes e 5 imprudentes, loucas. Então, parcialmente prudentes, parcialmente loucas. As imprudentes também tinham a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. As imprudentes tinham a lâmpada, mas o azeite, elas precisavam repor o azeite. E qual é a função do azeite? O texto fala, Mateus 25, deixa eu abrir. O texto fala isso claramente. Está escrito. Versículo 13, não, 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, elas dizem aqui, Jesus explica qual é a função do azeite. A lâmpada, a função de iluminar. Palavra, símbolo da palavra. Azeite, símbolo do Espírito Santo.
Neste caso aqui, em relação à santa e poderosa palavra de Deus, qual é a atuação do Espírito Santo? É ser o azeite, o combustível que faz com que a lâmpada ilumine. Isso significa o verso 22 aqui de Jeremias, capítulo 23, né? Versículo 22. Mas se estivessem estado no meu conselho, se tivesse intimidade comigo, então teriam feito meu povo ouvir as minhas palavras. Ok? Como zelar? Buscando na fonte, não separando palavra de Deus do relacionamento com Deus, não separando palavra de Deus de uma vida de oração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.